Olá, você que está vendo na área do aluno. Hoje a aula é de renda fixa. Está começando esse tema. Por enquanto, só a Arquiza na sala comigo. Os meninos talvez cheguem ainda durante a aula. Vamos falar hoje sobre algo muito interessante, porque a maioria de nós, quando vai começar a ler sobre investimento, a gente vê um monte de sigla, um monte de coisa e pensa, meu Deus, e paga imposto nisso, imposto naquilo, e taxa nisso, e taxa naquilo. E aí você vai procurar as pessoas para investir, você olha e seu amigo fala, ah, cara, vai não que eu tomei golpe, ou sempre tem na história da família alguém que se deu mal na bolsa, que perdeu tudo, história de suicídio, essas coisas. Aí todo mundo é meio. No Brasil a gente tem uma cultura meio ruim em relação ao investimento, né? E aí a renda fixa, essa aula, por que essa aula, né? É uma aula que eu vou trazer muitos conceitos essenciais financeiros para que você consiga começar a pensar em navegar no mar da renda fixa depois da renda variável, na parte de investimentos para médicos. É para profissionais de saúde aí, em todas as áreas, eu acho que dinheiro, dinheiro não vê rosto, dinheiro não vê profissão, dinheiro é dinheiro e a gente tem que seguir investindo o nosso dinheiro. Para falar de renda fixa, eu quero primeiro falar o seguinte: primeiro em relação a capital de emergência, mas um conceito que eu tenho na minha cabeça que eu acho que é bem importante, que pouca gente leva em consideração, é o seguinte: se você pegar, cara, boa parte dos autores da parte de investimentos no Brasil, ou livros especializados de investimento no Brasil, eles focam muito no poupar a qualquer custo. Ah, não, cara, tem que poupar, corta o cafezinho, corta isso, corta aquilo. Eu acho isso baboseira, sinceramente, não quero ser chato, mas Deus me livre ter que estudar. Estou aí com 10 anos de formação, né? 6 anos de medicina, um ano trabalhando na Marinha, mais 3 anos, e agora indo para o mestrado, e como professor voluntário, e mais um monte de coisa que eu estou fazendo aí. E ter que cortar um trident ao meio, como eu sei que tem influenciador dessa área de investimentos que faz. Deus me livre, assim, poxa, não vai valer a pena. Para quê? Qual o prazer que eu vou ter de viver se eu tiver que cortar um trident ao meio e não poder tomar um café expresso na rua? Né? Eu não poder fazer o que eu quero fazer. E aí eu sempre falo para os meus amigos, ou para quem quer começar nessa parte de investimentos, que é o seguinte: para você começar a investir, você tem que primeiro criar uma força de trabalho que vai te gerar uma renda. Por que isso? Ah, cara, eu já vi várias vezes adolescente, ah, não, eu quero investir. O que que você ganha? Eu ganho a mesada. De quanto? Ah, cada mês meu pai me dá uma coisa, minha mãe me dá alguma coisa. Legal. O que que você vai comprar com essa mesada? Ah, não, eu vou guardar em tesouro, etc. Legal, maneiro, mas você podia fazer um curso técnico, fazer alguma coisa para fazer um trabalho enquanto você está no colégio. De manhã você trabalha à tarde, ou fazer alguma coisa para ganhar um capital a mais, um dinheirinho, como eu fiz durante a faculdade, para assim começar a gerar uma força de renda para que você possa parar para investir. Porque, gente, 10% de R$ 10 é R$ 1. 10% de R$ 10.000 são R$ 1.000. Então, se você pensa, ah, meu Deus, eu preciso investir a qualquer custo, tudo bem. Tem aquele negócio, né? 30 anos, R$ 10, quanto isso vai gerar? E você vê que é um valor absurdo, você fica, meu Deus, é muito dinheiro. Mas eu acho que, assim, não só eu, como o Ícaro de Carvalho, mas uma turma aí, o Primo Rico, todo mundo mais, que para antes de você investir, você tem que investir em você para que você gere capital. Então, qual é o melhor investimento? Investimento em estudo. Investir em estudo, em geradores de renda seus, vão pagar os melhores dividendos. Você vai receber muito mais dinheiro ao investir em você do que só investir num produto financeiro. Por exemplo, se eu pegar todo o capital que eu já investi na jornada da carreira médica, muito dificilmente vai valer a pena eu esperar um rendimento, se eu pegasse esse dinheiro e guardasse, o rendimento em relação ao rendimento que eu tenho, é, não só financeiro, mas intelectual. As coisas que eu aprendo ao preparar as aulas, as coisas que eu aprendo ao discutir com os alunos. Então, os melhores juros vão ser pagos pelo seu investimento em educação. Mas vamos lá. Investir em educação, eu já estou com um trabalho, esse meu trabalho já me rende um capital. Esse capital pode ser variável, mas eu tenho uma noção de quanto é. E agora está na hora de eu começar a investir. Quando eu, Felipe, comecei a pensar isso, já falei isso na aula passada,
mas foi basicamente quando eu comecei a ganhar dinheiro sendo médico. Eu me formei na faculdade e comecei a ganhar dinheiro trabalhando numa UPA. E quando o dinheiro caiu na minha conta, eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro todo, em relação ao que eu ganhava. Eu era instrumentador, o máximo que eu tinha ganho em um mês, assim, trabalhando bem, eram R$ 2.000, R$ 2.500. Quando caíram 6.000, 5.000 e pouco na minha conta, falei, e agora o que eu faço com isso? Falei, dá para eu viver muito bem, porque o meu gasto mensal era coisa de R$ 2.000, e os 3.000 que sobram, vou gastar tudo. Vou comprar livro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu pensei, não, cara, eu tenho que começar a guardar alguma coisa, porque senão, mais à frente eu vou querer comprar uma coisa com mais substância, mais substrato para minha vida, e eu não vou ter capital para isso, para comprar à vista. Eu queria trocar de carro depois. Não vou conseguir. E carro é um passivo, né? Depois vocês viram na aula passada que eu, jovem, acabei trocando, mas peguei um carro mais barato para eu não gastar muito dinheiro em passivo, mas eu precisava de um carro porque carro é um instrumento de trabalho para mim. E aí, eu falei, eu tenho que formar o capital de emergência. Entrei na época na internet, peguei o YouTube, fui lá, na época era o canal Me Poupe que estourava, isso daí é 2017. Eu acho que era o Me Poupe já. Peguei o canal Me Poupe, da Nath Arcuri, vi vários vídeos, peguei do Primo Rico, não sei nem se tinha Primo Rico ainda na época, mas peguei os que tinham na época lá, eu peguei e vi tudo sobre investimento. E aí começou a cambada de letra, sopa de letrinha danada, conceito, taxa, eu não sabia o que fazer. E alguém falou, olha, primeira coisa a fazer. Tinha um vídeo assim, o que fazer primeiro, né? Eu lembro que era algo parecido com isso. E eu falei, e tava lá, formar capital de emergência. Eu falei, opa, então é isso que eu tenho que fazer. Então, o que era o capital de emergência? 6 a 12 vezes o valor do seu gasto mensal. Tem gente que defende 18 vezes o seu gasto mensal. Eu acho um pouco demais, porque você vai investir o dinheiro, quando você pega esse fundo de emergência, você vai investir num local com rentabilidade relativamente baixa, mas que tenha os objetivos que eu vou falar mais à frente. Então você vai deixar 6 meses de dinheiro ali levemente parados. A não ser que você seja uma pessoa que trabalha, por exemplo, um ator que trabalha por contrato, por novela ou por filme e que não sabe quando vai entrar o próximo dinheiro, ou não sei, algum profissional que seja ligado a esse tipo de contrato, aí vale a pena você botar 18 vezes, mas no caso de nós, profissionais de saúde, 6 a 12 vezes vai te gerar um bom colchão financeiro para sobreviver bem a qualquer intempérie que possa vir a surgir. E aí você vai pegar esse dinheiro, calcula lá o seu gasto mensal, por exemplo, o gasto mensal de R$ 2.000, vamos supor, 6 vezes R$ 2.000, R$ 12.000, 12 vezes R$ 2.000, R$ 24.000, e eu aloco ali ou 12 ou 24, de acordo com o que eu penso para minha vida, o que eu tenho de norte, eu pego esse dinheiro e eu aloco em um local, um produto de alta liquidez. Como assim? O que é alta liquidez? Eu falei isso na aula passada. Liquidez é transformar aquele número que está na tela em dinheiro na sua mão. Isso é liquidez. Tá? Então você precisa de um produto que, por exemplo, você quebrou o carro, você precisa tirar seu capital de emergência, você não pode ter um produto que seja D mais 30, porque vai esperar 30 dias para sair esse dinheiro. Aí não dá, não é capital de emergência. Capital de emergência é D mais 1 ou D mais 0, diário, né? Para você conseguir tirar. O objetivo é que ele esteja disponível quando necessário, por isso ele tem que ter alta liquidez. Só que ele vai ter alta liquidez, só que ele tem que render mais do que a inflação. Mais do que a inflação. Por quê? Porque senão você vai estar perdendo dinheiro, é a mesma coisa que deixar seu dinheiro parado. E outra coisa extremamente importante que eu sempre falo para todo mundo, que um dos grandes objetivos de alocar o seu capital de emergência é no local que ele não vai sumir. Por que isso? Porque tem gente que me manda, cara, eu canso de receber anúncio de pirâmide financeira para eu botar meu dinheiro lá. E eu falo, cara, olha só, eu não vou colocar porque meu dinheiro vai sumir. Capital de emergência, principalmente, tem que ser um local que não vá sumir. Tem que ser um local com confiança, com tranquilidade, que você possa deixar o seu dinheiro lá e que tenha solidez para que não quebre de um mês para o outro. E se quebrar, esteja protegido pelo FGC, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então vamos lá. Agora eu vou começar com conceitos que são fundamentais, essenciais para você começar a investir o seu dinheiro. Se você não sabe esses conceitos, você não vai conseguir investir seu dinheiro de maneira sensata. E quais são esses conceitos? Aí vem aquela sopa de letrinhas. Tá? A primeira delas que eu quero bater com vocês é a taxa Selic. A taxa Selic é a mãe da taxa de juros, é assim, o benchmark, o dólar, é a taxa de juros, a taxa que o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, define. Então, por exemplo, o Copom define a taxa de juros, a taxa Selic é 2%. Acabou, é 2%.
Todo mundo vai fazer tudo relativo àquela taxa de juros. Porque pensa o seguinte, tem que ter uma regulação nesse valor, né? Porque senão vira oba-oba. Tem que ter uma regulação para que você consiga manter a inflação sob controle. Beleza, isso é Selic. Felipe, o que é o CDI? Que o pessoal fala Selic, CDI. CDI é a taxa, Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Um banco empresta dinheiro para o outro todo dia. Então, por exemplo, vamos dizer que o Bradesco termine o seu dia R$ 200 negativo e o Banco do Brasil termine R$ 300 positivo. O Bradesco vai pedir dinheiro emprestado para o Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil emprestar para o Bradesco, ele vai cobrar uma taxa relativa ao CDI. É isso. Isso é o CDI. Não tem erro, entendeu? E essa taxa pode ser diariamente, pode ser mensalmente, etc. Será cobrada para pagar. E aí o CDI se torna muito próximo da Selic, muito próximo, na verdade é quase sempre a mesma coisa, e se torna um ponto a todos atingirem. Todo mundo quer atingir o CDI, 100% do CDI. Agora, como o CDI está muito baixo, né, todo mundo quer ir acima do CDI. Muito mais que acima do CDI. Quando o CDI era 14%, 15%, o pessoal queria 100% do CDI. Agora não, agora a gente quer passar o CDI, porque não está valendo a pena. E o que é IPCA? Né? Você vai ver Tesouro IPCA, vale IPCA em vários lugares. IPCA é o índice oficial de inflação. Ponto. Quando você lê IPCA, pode trocar por inflação, que você não vai errar. Chama Índice de Preço do Consumidor Amplo. O que é inflação? Pensa o seguinte, é o quanto o seu dinheiro desvaloriza a cada ano. Então, se eu tenho R$ 5 esse ano, eu consigo comprar, vamos supor, uma Coca-Cola de 600 ml. Daqui a 10 anos, meus R$ 5 não conseguem comprar uma latinha de Coca-Cola. Por quê? Porque meu dinheiro, meus R$ 5 estão valendo menos em relação aos produtos. Por quê? Porque existe uma inflação que vai corrigindo o preço dos produtos conforme vai passando o ano e vai desvalorizando o seu dinheiro, vamos dizer assim. E isso não é ruim, isso é bom. Tá? Isso mantém a economia girando. Se você tem uma deflação, é ruim. Existem países que estão em deflação e isso é um problema. Então, o objetivo é inflação, crescer, certo? O que é uma corretora? Porque quando você pensa em investir, você fala assim, vou investir meu dinheiro, eu quero investir em algum lugar que renda 100% do CDI. Legal, mas você vai investir aonde, né? Vou ligar para o meu banco, Banco Itaú, meu Banco Santander, meu Banco Bradesco, vou falar com o meu gerente e quero fazer um investimento com eles. Cara, muito difícil de você fazer um investimento que beire 100% do CDI. Por quê? Porque são bancos muito sólidos, bancos muito seguros. E esses bancos, por serem muito sólidos e terem muito volume, eles conseguem pagar uma taxa por empréstimo do seu dinheiro para eles muito baixa. Muito baixa. Então você vai acabar ganhando ali 80% do CDI e vai achar que está ganhando muito dinheiro. E aí surgiram as corretoras, que são nada mais do que um marketplace, um intermediador, né? Um iFood de bancos e produtos financeiros e fundos que você entra nesse produto financeiro, nesse marketplace, nesse iFood, escolhe qual banco ali você quer botar o seu dinheiro e qual produto a uma taxa de juros X. Então, por exemplo, eu entro, vamos dizer, numa corretora, minha corretora é XP, vamos supor, eu entro na XP, eu abro lá e eu vou escolhendo o cardápio que eu tenho de produtos daquela linha de produtos que eu quero investir. Eu quero investir num CDB. Ótimo, eu vou lá, clico em CDB. Aparecem todos os CDBs que a XP tem, que são de acordo com o meu dinheiro na conta, né? Claro que, por exemplo, LCI bom, LCA bom, CRB bom, muito provavelmente não vai abrir para quem tem pouco dinheiro investido. Vou explicar mais à frente o que é isso tudo. Mas você tem que ter um dinheiro X para você se tornar um investidor mais qualificado para aquele tipo de produto. E aí aquele tipo de produto vai abrir. Mas, de qualquer forma, a corretora vai ter um cardápio de investimentos que você pode fazer. E nada mais é do que isso. Você entra lá e você joga o seu dinheiro para a corretora, para da corretora você conseguir comprar o produto. É a mesma coisa que um iFood da vida. Você paga o iFood para o iFood repassar o restaurante. Nada mais que isso. A única questão é que isso é para produtos financeiros e não para comida como o iFood é. Certo? Beleza, Felipe. Tá bom, eu jogo meu dinheiro lá e quem garante que o meu dinheiro vai continuar lá e que ele está protegido, que está seguro, que eu não vou perder esse dinheiro? E essa galerinha aqui, ó, FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, uma associação civil sem fins lucrativos com o objetivo de prestar garantia aos clientes das instituições financeiras participantes do fundo. Como assim?
você tem o seu dinheiro lá investido em CDB. Tem um CDB lá, que é um produto financeiro que eu vou explicar na próxima aula, tá? Mas você tem um CDB lá, e aí o banco que emitiu o seu CDB, um banco X, banco máximo, não sei, Banco Ímpetus, vou botar o nome assim, que geralmente tem esse nome assim, né? Banco Ímpetus, quebrou, faliu o banco. Faliu. Aquele seu dinheiro que estava com o banco sumiu. Você vai ficar sem o seu dinheiro? Não, porque o CDB é um produto protegido pelo FGC. Então você vai receber de novo o seu dinheiro. A questão é, o CDB, o FGC, ele cobre 250 mil por CPF por instituição. Então, por exemplo, se eu tenho 300 mil em uma instituição, eu vou receber 250 mil. Então você tem que sempre pensar nisso quando você for investir o seu capital. Divida para várias instituições, que é o CPF por instituição, entendeu? Se todas as instituições forem do mesmo conglomerado, você chorou. Então você procura instituição, qual conglomerado aquela instituição faz parte e joga o seu capital ali. Lembrando que o limite máximo, que não existia, mas existe agora, que é o teto de reposição da FGC, é de 1 milhão a cada 4 anos. Então se você gosta de investir em cavalo azarão e perde seu dinheiro toda hora, e você perdeu mais de 1 milhão em 2 anos, porque os bancos faliram, o FGC vai te pagar 1 milhão a cada 4 anos e acabou. Porque não tem como ficar pagando tudo. E aí vai ficar com o saldo devedor do banco lá e posteriormente, eu tenho que ver sobre isso, mas posteriormente, creio que você possa reaver com o banco outro mais à frente. Mas o FGC, ele garante esse 1 milhão a cada 4 anos. E quais são as aplicações que são protegidas por esse produto, Felipe? Por essa galerinha, por essa associação civil que vai fazer com que eu não perca o meu dinheiro, por esses Batmans do dinheiro privado? Sim, poupança, CDB, RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, que geralmente é um pouco mais agressivo, um pouco melhor que CDB, LCI, letra do crédito imobiliário, LCA, letra do crédito do agronegócio, letras hipotecárias e letras imobiliárias. São esses produtos que são protegidos pelo FGC. Então, quando você tiver uma dúvida, por exemplo, poxa, Felipe, fundo de investimento é protegido pelo FGC? Não, não é. Não é protegido pelo FGC. Se o fundo falir, você vai perder o dinheiro. Então, fundo de investimento é algo que você tem que botar o dinheiro em fundos que têm solidez, que têm um grande capital, que tem por trás uma instituição muito sensata, que já está há muito tempo no mercado, para que você não perca o seu dinheiro. Certo? Então tá certo, Felipe. Montei minha continha lá na corretora, entrei na corretora, tem várias corretoras com taxa zero, e aí pode ser XP, pode ser Rico, pode ser várias, tem várias com taxa zero. Monta sua conta na corretora, preenche o seu perfil de investidor ou de investidora e pronto, você entrou lá. Legal. Já ganha o seu dinheiro, já sabe o que você quer fazer, quer montar um capital de emergência. Ótimo. Você pode montar o capital de emergência até mesmo no banco que você já tem conta. Por exemplo, eu tenho um Banco Inter. Eu tenho um CDB de liquidez diária lá, que para mim é muito interessante ser meu fundo de emergência lá. Eu jogo lá. Ou na conta mesmo, que rende 100% do CDI, deixa lá, não tem problema nenhum. A questão é, tem taxas que são colocadas em cima disso. E você tem que saber dessas taxas. Imposto de renda, IOF, né? Entre outras coisas que eu vou explicar um pouco mais à frente também. Mas eu botei lá o capital e aí eu vejo que tem um negocinho nos produtos que tá assim, o produto é pré-fixado ou pós-fixado. E aí vem aquela dúvida, né? Que é isso, Felipe? Pensa o seguinte, quando você vai pegar um dinheiro, vamos supor que você esteja na vida bandida por aí, se perdeu na vida, se perdeu no mundo e está precisando de dinheiro emprestado no agiota. Aí chega lá, Paulão da regulagem é agiota. Você vai chegar para Paulão e falar, Paulão, eu preciso do dinheiro emprestado. O dinheiro que o agiota te empresta, ele é pré-fixado. Ele vai te emprestar e falar assim, 20% de taxa de juros. Quando você pagar, você paga com 20% de juros. Então, se você pegou R$1.000, você paga R$1.200. Ponto. Não tem conversa. Isso são juros pré-fixados. Paulão investiu R$1.000 em você por juros pré-fixados de 20%. Você já sabe quanto você ganha no final. Isso é maravilhoso, tá? Ainda mais agora, de tempos para cá, que a economia tem uma tendência de queda, é interessante você colocar, porque você está protegendo o seu capital. Só que se a certeza é muito de queda, muito, tipo agora, estava de 6% para 2%, 6,5% para 2%, vale a pena você investir ainda mais em ações. Por quê? Se ações estão com. Se os juros estão muito baixos, as empresas pegam dinheiro emprestado para investir nelas.
E aí cada ação, que é um papelzinho, que é um pedacinho de uma ação, um tijolinho de uma ação, de uma empresa, esse tijolinho vai valer mais, esse papelzinho vai valer mais, né? Porque a empresa está investindo nela. Então, juros baixos, igual empréstimos para as empresas investirem em crescimento, valorizando as ações. Então, se você quer algo pré-fixado, saiba que ali você está arriscando um pouquinho. Você pode perder dinheiro nessa brincadeira. E é super comum isso, tá? Principalmente quando a Selic estava flutuando, o pessoal perdia dinheiro em pré-fixado. Acontece, mas já sabia quanto ia ganhar no final. Ninguém estava sendo enganado ali. Paulão da regulagem emprestou dinheiro para você, Paulão é agiota, ele sabe que se você não pagar ele vai matar a sua família, mas ele investiu em você querendo 20% de volta, pré-fixado. Já o pós-fixado, ele varia de acordo com um índice. E esses índices podem ser IPCA, que é a inflação, como eu falei para vocês, ou CDI, que é aquele que igualzinho a taxa Selic. Lembra que eu falei para vocês? Então, ele tem que andar ali junto. Então, vamos dizer, se a taxa Selic subiu muito, hoje está 2 e pouco por cento, vai para 10%, meu investimento é de acordo com o CDI, ele vai subir para 10% e o rendimento vai a 10%. É diferente do pré-fixado. O pré-fixado você comprou a 2, ele vai a 2 até o final. Não tem conversa. Pode ir para 10, você vai 2, você vai perder aquele dinheiro, você não vai ganhar aquele dinheiro, vai deixar de ganhar. Já nesse não, nesse ele segue as flutuações. Caiu, caiu também. Mas em futuros incertos é melhor porque ele é mais seguro. Ele rende de acordo com como está rendendo a economia. Você não perde, você anda junto com o bonde, junto com a manada. Não tem como perder. Isso é muito interessante. Então, se você é muito conservador, eu recomendo que você compre produtos pós-fixados. Pós-fixados. E agora a gente vai começar a falar dos produtos de renda fixa. E nesse início eu vou falar só dos produtos mais conservadores, mais conservadores, tá? Que são poupança e títulos públicos. Depois, na próxima aula, eu vou falar de CDB, LCI, LCA, CRB, entre outras coisas. Mas eu quero começar com conceitos bem claros para que você não cometa erros nesse início. Legal? Então vamos lá, Felipe. Poupança. Poupança, minha família tem poupança, todo mundo investe na poupança. Quanto a poupança rende? E a poupança é uma boa? Eu quero primeiro explicar para você que tem um ponto extremamente importante. Toda renda fixa será um empréstimo. Toda renda fixa será um empréstimo. Até a poupança é um empréstimo, vamos dizer assim. Sempre você está emprestando alguma coisa. Então, por exemplo, se você está emprestando por títulos públicos, você está emprestando para o governo. Se você está emprestando a empresas, você está emprestando por meio de debêntures. Se você está emprestando aos bancos, você está emprestando por meio de CDBs. E aí, por exemplo, você tem um amigo, Carlinhos. Carlinhos nunca paga o dinheiro que você empresta. Nunca paga, nunca paga. E aí você já emprestou 2 vezes dinheiro para ele. E na terceira vez, Carlinhos vem pedir dinheiro emprestado para você, você fala assim, ó, Carlinhos, vamos fazer uma parada? Eu até te empresto, mas você vai pagar mais de juros. Ah, mas por que, Felipe? Você vai pagar mais juros porque você nunca me paga. E o risco que eu tenho de nunca mais ver esse dinheiro é alto. É exatamente isso que a gente faz com os bancos. Então, por exemplo, se você tem um banco lá, você é um CDB, né? Um CDB que você está comprando, do banco Zé das Couves, fundado semana passada no interior de Aracaju, e você quer comprar um CDB deles, qual é o risco que tem? Qual é o risco de seu dinheiro sumir? Lembra que tem o FGC, vai te proteger e tudo, mas qual é o risco de sumir? O risco é muito alto, o risco é muito alto. Então, como o risco é muito alto, o que acontece? O Banco Zé das Couves, ele tem que emitir um valor alto, ó. Vou render, ó, 300% do CDI nesse meu CDB. Compra aí pra gente, por quê? Porque ele precisa desse dinheiro. O que o banco faz, pessoal? É muito simples, olha só. O que o banco faz? O banco vende dinheiro, né? O banco vende dinheiro. O banco pega dinheiro de você por uma taxa de juros X e ele empresta por uma taxa de juros 2x. E aí ele ganha X para ele, que é o que a gente chama de spread, essa diferença. Beleza? Vocês vão ler muito quando for falar de investimento, for ler sobre investimento, vai estar lá, spread financeiro, spread. Isso é um spread. Ele compra por X, ele vende por 2x, ele pega X para ele, X para o cliente, e o outro cliente vai pagar os 2x dele e abraço, porque ele quis fazer isso. E como no Brasil a gente tem pouca educação financeira, as pessoas pagam muito mesmo de empréstimo. Por isso que eu sou acionista do Itaú, eu vou continuar sendo por longos anos, porque as pessoas não sabem que estão perdendo dinheiro para o Itaú. E se elas perdem dinheiro para o Itaú, elas perdem para acionista do Itaú também, e cá estamos. Quanto mais alto o valor pago, maior o risco. Então, assim, o Zé das Couves lá fez um CDB de 300% do CDI, é porque tem muito risco. E ninguém é doido de botar num banco que abriu semana passada no interior de Sergipe. Poderia ser no interior do Rio de Janeiro também, que todos os governadores já foram presos. Poderia ser em qualquer lugar.
Mas assim, você não vai abrir no banco da semana passada, um banco pequeno, o risco é muito alto. E aí ele tem que abrir com um CDB mais alto. Então sempre que você está falando de renda fixa, você está falando de um empréstimo. Seja para o governo, que é o título público, seja para empresas, que são os debêntures, seja para bancos, que são os CDBs. E é isso. Vamos lá, pessoal, poupança. Poupança foi a menina dos olhos do investimento do brasileiro por muitos anos. Por que isso? Porque é muito tranquilo, não tem erro. Você pega o seu dinheiro. Aqui, para quem lembra, são os poupançudos da Caixa. Na época que eu era criança, eu adorava esses bonecos. Minha mãe fez várias poupanças na Caixa para mim, por causa dos bonecos. Eu não sei mexer com poupança, se duvidar, não sei, não soube mexer com poupança até fazer 30, não sei, eu tô com 30, vou fazer 30 agora, até 23 anos de idade, eu não sabia nem o que era uma poupança direito, mas eu já tinha meus poupançudos, eu tinha a coleção dos poupançudos, eu adorava os poupançudos, achava maravilhoso essa imitação do Frankenstein. E eu tinha várias poupanças, que devem estar abertas até hoje, não sei para onde foram, não sei o que vocês viram. Possivelmente tem 50 centavos rendendo lá há 10 anos, talvez já tenha 55 centavos para comprar uma bala, mas poupança, quanta poupança rende? Né? A pessoa fala, vou botar na poupança. E voltando, por que poupança é legal? É muito simples, cara. Você pega o seu dinheiro, tá ali na tua conta, e você joga para outra conta no mesmo banco, que é a conta poupança. E ele rende. E você não faz nada. É maravilhoso. Não tem burocracia, não tem gerente te ligando, não tem dificuldade. Jogou ali, tá rendendo. E quanto é que rende, né? Essa é a questão. Se é tão fácil, vai render muito? Pensa comigo. Coisas muito fáceis geralmente não são tão boas. Coisas boas, elas precisam que você trabalhe por elas. Então, poupança, ela rende o equivalente a 0,5% de juros ao mês, mais taxa referencial que está zero já há um bom tempo, se Selic for maior que 8,5%, que não é o caso agora, não é o caso agora, a Selic está em 2 e pouco. Ou 70% da Selic, caso ela seja menor que 8,5%, que é o caso agora. Então, vamos dizer que está em 2 ponto alguma coisinha, 2,3, se não me engano, está em 2%, vamos arredondar, 70% da Selic. Então, rende 1,4% ao ano. Lembrando que a inflação, muito possivelmente, vai passar disso. A inflação desse ano deve estar mais alta do que isso. Então, você vai perder dinheiro na poupança para a inflação. Então, no final, você não está investindo o seu dinheiro. Você está perdendo menos da inflação do que deixar debaixo do seu colchão, sabe? Mas no fim das contas você não está mantendo o seu dinheiro protegido, você está perdendo dinheiro. Isso é muito importante que você entenda. Por quê? Senão você não vai ver sentido em investir seu dinheiro. Você vai falar assim, então vou deixar o dinheiro no colchão de casa, que assim ele rende. Não, ele não rende, ele fica no colchão, ele está perdendo para a inflação. Seu dinheiro está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. É como se os ratos fossem comendo as notas, certo? O que é muito importante da poupança e que pessoal Zé das Couves perde dinheiro com isso. É o quê? A poupança ela remunera no aniversário. Então eu comprei no dia 1º de março. No dia 1º de abril eu vou tirar o dinheiro. Você vai perder dinheiro. O aniversário está ali, 1º de abril. Dia 2 de abril, se eu tirar, eu já rendi aquele dinheiro. Mas no dia 1º, depende, né? Tem algumas coisas aí de 30 dias úteis, esse aqui é o número de dias úteis, mas se você for em cima ali, na véspera do aniversário, vamos botar aí mais simples, né? Dia abril, março tem 31. Se for 31 de março, você vai tirar o dinheiro lá. Tirou o dinheiro de março, você perdeu o aniversário, então não rendeu o seu dinheiro. O dinheiro ele rende com o aniversário mensal. Então, sempre que você for tirar dinheiro da poupança, lembre do aniversário de quando você colocou esse dinheiro na poupança, para que você tire de maneira que você vá ganhar um rendimento. Poupança não tem imposto de renda nem imposto sobre operações financeiras, não tem imposto de renda nem IOF. Então isso é muito bom. Por quê? Porque imposto de renda é um demônio na hora de comer seus rendimentos. É muito bizarro isso. Teve um dinheiro que eu investi no CDB faz um bom tempo isso. E aí saiu agora esse ano. E eu estava contando com X. Eu esqueci do imposto de renda. Esqueci, garoto. Fui garoto demais. E como tinha muito tempo, ele ia render 15% em relação ao dinheiro, né? Porque já tinha passado 2 anos a tabela é regressiva, começa em 22,5% e vai para 20%, 17,5%, 15%. E aí, 15% do rendimento foi comido na hora que eu tirei o dinheiro. Eu falei, gente, onde o meu dinheiro foi parar? Foi parar na saúde pública, foi parar nos bons investimentos que o nosso governo faz. Foi parar na campanha daquele candidato, o Power Ranger vereador, entendeu? Foi aí que nosso dinheiro foi parar, e o meu e o seu de nossos. Então vamos lá, para que a poupança é boa? A poupança é boa para curto prazo, menos de 2 anos, e com poucos recursos.
Então, por quê? Porque mais de 2 anos o imposto de renda diminui e aí você consegue taxas mais agressivas mesmo em investimentos que tiram o imposto de renda, né? Então, eu tenho meus R$ 30 ali e eu vou deixar ali por 2 meses, 3 meses. Legal, a poupança não é tão ruim assim, né? Não vai fazer tanta diferença, certo? Beleza. E agora eu vou falar do menino dos olhos da galera do YouTube. Títulos públicos. Todo mundo já ouviu falar do Tesouro Selic. Se não ouviu falar, que ainda não procurou saber sobre investimento. Mas se você for ver sobre investimento, vai estar lá Tesouro Selic, invista no Tesouro Selic. Agora, Tesouro Selic está ruim. E eu vou explicar por quê para vocês, né? Vamos começar primeiro de uma maneira simples, né? Quais são os títulos que são negociados? Eu acho que isso é o mais importante. Desculpa. Então, os títulos negociados são 4 e um deles aqui se divide. O que é isso? Você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. É isso. Você está emprestando dinheiro para ajudar que ele diminua a dívida, que ele aumente a dívida interna e diminua, no caso, a dívida externa, né? O dinheiro que ele pega emprestado de outros países. Ele vai pegar emprestado de dentro, ele aumenta a dívida interna. E isso é bom para o governo, porque, claro que na medida do possível, porque tem dinheiro para investir no próprio país, pessoas do próprio país que emprestaram. Então, a pessoa vai ter ganhos do dinheiro que ela está emprestando para o governo, diretos e indiretos, né? Ela está emprestando supostamente para coisas boas e, além disso, ela está pegando dinheiro de volta com juros. Isso é muito legal. E quais são os produtos que a gente tem? A gente tem o LTN, que é o Tesouro Pré-Fixado, hoje em dia conhecido por esse nome, né? Se você joga lá na página do Tesouro, você vai ver que tem uma lista absurdamente grande de tesouros lá, de coisas para você comprar, e vem NTNB, NTNF, LTN, vários, assim, você não sabe nada, você fica perdido. Agora é só você olhar a aula da Jornada da Carreira Médica que você vai perceber que tem tudo aqui, tudo que você precisa para se virar lá. Então a letra do Tesouro Nacional ou Tesouro Pré-Fixado, letra financeira do Tesouro ou Tesouro Selic, garoto dos olhos da galera dos investimentos do YouTube. Notas do Tesouro Nacional, Série B, ou Tesouro IPCA com juros semestrais, esse aqui é bem legalzinho também. E notas do Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado com juros semestrais. Lembrar que esse aqui é prefixado, esse aqui é IPCA para a gente não confundir as bolas. E aí, qual a diferença entre eles? Tesouro Selic, ele corrige de acordo com a Selic. A Selic sobe, ele sobe também. A Selic desce, ele desce também. E é maravilhoso. Depois eu vou explicar sobre as taxas para você ver se está valendo a pena ou não, para você entender, tá? Porque você vai pagar algumas taxas com a questão do Tesouro Selic, 0,3% ao ano, valor total do investimento. Às vezes paga agente de custódia e ainda vai pagar o imposto de renda. Então, assim, vamos devagar. Era bom quando o Selic estava 6%, agora que a Selic está 2%, às vezes você ainda vai perder para a inflação nesse meio tempo aí. E notas do Tesouro Nacional Série B, ou Tesouro IPCA com juros semestrais, ou notas do Tesouro Nacional Série F, ou Tesouro Prefixados com juros semestrais. Aqui, por exemplo, notas do Tesouro Nacional Série B ou IPCA com juros semestrais. O que é isso? É um tesouro que rende de acordo com o IPCA. E aí tem um negócio maneiro. Por exemplo, pensa comigo assim, né? Você tem um bolo de R$ 1.000 ali. E aí ele rende junto com o IPCA. O IPCA, vamos dizer que esteja em 3%. R$ 1.000, você vai receber seus R$ 30 ao ano. Só que, vamos supor que você vai receber 15% a cada semestre. Vamos arredondar aí para não me quebrar, porque vai entrar em juros compostos. Mas R$ 15 em cada trimestre, semestre. Quando fechou ali, pum, semestre, você recebe esses R$ 30 e volta a render em cima dos 1.000. Então, quer dizer, ele mantém um rendimento que não é ruim para o banco e você recebe uma renda semestral. Você pode reinvestir essa renda. Mas é legal porque, assim, você vai recebendo seu dinheirinho. Vai recebendo seu dinheirinho, sabe? É legal e você não perde para a inflação. Então, vamos lá, mantém seu dinheiro rendendo e te devolve seu rendimento de maneira semestral. Rende IPCA mais juros acrescidos no momento da compra. Então, IPCA mais tantos por cento. Cara, é maneiro isso aqui. É interessante. Entendeu como é que funciona a dinâmica? É uma dinâmica simples, assim. Tem um bolo, o bolo rende um filhotinho de bolo. Esse filhotinho de bolo vai para você a cada semestre, o bolo continua rendendo. Por que isso? Porque ele se protege também dos juros compostos, porque senão ia ser o bolo mais um bolinho, aí depois um bolo mais outro bolinho que se juntou ao bolinho, depois é um bolo mais um bolinho que se juntou ao bolinho e vira um bolão, e aí no fim das contas o governo está perdendo dinheiro. Não. Então aqui ele consegue fazer, às vezes, uma taxa até um pouco mais agressiva, mais dê um valor melhor, né?
E o IPCA apenas, ele não paga juros semestrais, ele fica rendendo em cima do IPCA. Ele não paga juros semestrais, você não vai receber seu dinheiro. Seu dinheiro vai continuar rendendo em cima daquele bolo ali. E aí vai fazendo um bolão cada vez maior e você vai ganhando cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Em cima dos juros compostos. Lembra que os juros compostos são maravilhosos. Série F, ou tesouro prefixado com juros semestrais. O tesouro prefixado que paga juros semestralmente. Então, é o Paulão da regulagem, a agiota que investiu em você por 20%, e esses 20% vão ser pagos semestralmente. Então, 20% ao ano, vamos supor que é 10% de 6 meses. Vamos supor, nesses 6 meses você vai receber 10%. É semelhante ao aluguel. Não tem conversa, você sabe quanto você vai receber, é de certinho. Então, se você quer ter viver de renda, vamos supor, você consegue interessantemente com esse tesouro prefixado com juros semestrais. Se você tiver capital para investir a ponto de tirar só do rendimento esse valor que você precisa. E a letra do Tesouro Nacional, tesouro prefixado, eu botei lá a questão do risco. Por quê? Caso você tenha comprado lá 11%, e você queira vender antes, né? Porque se você levar até o final, você vai receber seus 11%. Mas vamos dizer que você precisa do dinheiro. Ah, eu preciso pegar os meus R$ 100 agora. E você comprou com uma taxa de 11%. Agora, quando você for comprar lá o outro pedacinho do tesouro, da dívida do tesouro, esse pedacinho subiu absurdo, está 20%. Cara, quem vai querer comprar o seu que rende 11, ao invés de comprar um que rende 20? Ninguém. E aí, para isso se equiparar, você vai vender a diferença, vai perder a diferença para que eles se equiparem. E aí, se você vender antes do vencimento, você vai perder um bom dinheiro. A diferença é se você compra numa taxa mais alta e vende numa taxa mais baixa, que é chamada marcação ao mercado. E aí você tende a ficar com essa diferença. E aí é interessante. Então, como é que a galera falava, né, na época que era Tesouro Selic estava bombando aí seus 6% Selic? Falava, ó, Tesouro Selic é o bom. Por quê? Porque ele corrigia de acordo com a Selic, era super conservador, você só ia pagar suas taxas lá e mesmo com as taxas você ia tirar mais que a inflação. Hoje em dia já o buraco é um pouco mais embaixo. Como é que eles são comprados? Eles são comprados pela internet, você vai fazer no site do seguro, do Tesouro Direto, querendo dizer, e você pode usar uma corretora, você tem que usar um agente de custódia, no caso uma corretora, para você conseguir comprar, certo? Então é um desses aí, XP, Rico, Modal, qualquer um desses você vai fazer sua conta lá e você pode utilizar para continuar comprando o seu Tesouro Direto, mas você pode comprar direto pelo site do Tesouro. Antigamente era R$ 30 a menor parcela, hoje em dia já deve estar um pouco mais alto, mas você ainda consegue comprar parcelas por preço bem agressivo nessa questão de tesouro. E quais são as taxas pagas quando você vai botar o seu dinheirinho querido no Tesouro? Tem algumas taxas que você vai pagar. Uma delas é a taxa de custódia que a gente paga para a BMF e Bovespa, que é 0,3% ao ano sobre o valor total do investimento. Então, quer dizer, é um capital interessantemente alto. 0,3% ao ano é um dinheiro interessante que você está pagando. Agente de custódia, cara, cuidado, pelo amor de Deus. Não vai pagar agente de custódia para Tesouro Selic. Hoje em dia, tem um monte de corretora aí que não cobra taxa, cara, que é de graça, sem taxa, entendeu? Então, procura esses bancos aí, procura, sabe? Tem louco aí que tá pagando taxa à toa. Pelo amor de Deus, o que a gente ganha já é tão pouco. Se você vai pagar taxa, você ainda vai perder esse dinheiro. E o imposto de renda vem com taxa regressiva. Então, até 6 meses, você vai pagar 22,5% da rentabilidade do seu capital. Desculpa. De 181 a 360 dias, você vai pagar 20% da rentabilidade. Entre 361 e 720 dias, quer dizer, 2 anos, você paga 17,5% da rentabilidade. E maior que 720 dias, 15% da rentabilidade. Presta bastante atenção quando você botou o seu dinheiro para saber quando você pode tirar. Porque às vezes um dia faz uma diferença de 2,5%. Se você tem 1 milhão investido, 2,5% é dinheiro, meus amigos. É dinheiro, né? Agora, fazendo com cansado, deve dar 25 mil, né? 25 mil, 25 mil. 10% dá 100 mil, 25 mil. 25 mil reais que você está jogando no lixo se você tiver 1 milhão, por causa de um dia, às vezes, porque você não marcou a data. Então, você vai tirar com 360 dias, você perder 20% da rentabilidade. Se você tirasse com 361, um dia, você tiraria 17,5 e sobrariam 25 mil reais para você, o que não é pouco dinheiro se você tivesse 1 milhão investido. É isso. Agradeço aí a atenção. Agora abro a dúvidas. Arquísia, tem alguma dúvida? Acho que a Arquísia não tem dúvidas.
Não deve ter dúvidas. Então, vou esperar mais um pouquinho, que às vezes tá mexendo em alguma coisa lá. Mas, de qualquer forma, essa aula está na área do aluno. Você pode mandar depois a dúvida para mim diretamente, pode mandar por e-mail, pode mandar perguntando lá, nosso suporte responde, ou pode mandar para o meu WhatsApp, que eu respondo tranquilamente, beleza? Semana que vem a gente vai falar de outros produtos de renda fixa que são muito interessantes. Eu, por exemplo, já ganhei um bom dinheiro com CDB, LCI e LCA. Eu recomendo que você procure saber sobre esses produtos bem. Você vai saber mais na próxima aula, para que você possa ganhar ainda mais dinheiro. Eu ganhei um bom dinheiro com LCI, porque na época eu já estava como investidor qualificado. Eu acho que você também pode se qualificar como investidor para ganhar ainda mais. Legal? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e vamos fortes.